Olá! Sejam bem-vindos ao canal do Cidadanismo. Vamos entender a relação do cidadanismo com o eletromagnetismo. Do ponto de vista da biologia, a vida é definida como um complexo de processos físico-químicos que mantém um intercâmbio de matéria e energia com o meio onde ele se encontra. Daí, para a definição da célula, menor porção do ser vivo, que se comporta em compatibilidade com a vida, não se tem muito a acrescentar, porque a bioquímica unida à microscopia obteve a comprovação da correspondência entre as duas definições, no que tange ao referido intercâmbio de matéria e energia, que a célula também mantém com o meio onde se encontra, seja um ser unicelular ou pluricelular. A questão principal a que os biólogos se entregam na atual fase da pesquisa biológica é saber o ponto de encontro entre a matéria viva e a não viva, ou seja, a origem da vida a partir do inanimado, o que determina o início da atividade metabólica responsável pelo intercâmbio de matéria e energia com o meio, citado. A biofísica, quando assinala em sua definição de célula a menor unidade eletromagnética do ser vivo, chama-nos à reflexão. Como pode um organismo unicelular se comportar eletromagneticamente com suas bombas de sódio, potássio, etc., se não ocorrer na intimidade do processo molecular, atômico e eletrônico citoplasmáticos, gradientes de elétrons? A conclusão a que chegamos é que o eletromagnetismo começa a agir a nível de eletrosfera e que decorre do elétron o campo magnético, que gera a instabilidade energética e, por consequência, material, que resulta na vida, tal qual os biólogos a conceituam. Se adentrarmos mais ainda a intimidade do processo magnético, iremos fatalmente encontrar o campo eletromagnético do elétron como o causador de toda a instabilidade eletrônica e molecular, de que resulta o metabolismo, que é o responsável pelo constante intercâmbio de matéria e energia com o meio, responsável pela vida, e que só é modificado em sua intensidade, ou mesmo interrompido, respectivamente pela doença e a morte. Daí tiramos, por consequência do que foi deduzido, com relação à instabilidade eletrônica devido ao magnetismo causado pelo elétron, que uma mudança na direção da rotação, ou spin, pode influir no metabolismo, causando a doença, ou mesmo a morte, se o processo não for interrompido com a mudança para a situação anterior, o que nos faz pensar na causa eletromagnética das doenças, que infelicitam e mesmo matam os seres humanos. Segundo esta maneira de pensar, a doença resulta de um transtorno eletromagnético causado pela mudança na direção do spin eletrônico, fazendo com que toda a estrutura eletromagnética responsável por sua fisiopatologia possua função contrária à atividade vital, que em última análise resulta do eletromagnetismo que não sofreu variação na rotação em torno de si mesmo de seus elétrons constituidores. Vimos então que a mudança da direção do spin eletrônico gera um campo eletromagnético incompatível com o restante do campo, ou seja, do campo eletromagnético que inclui o que resultou da mudança de sentido da rotação do spin aludido. Portanto, o que se deduz do que foi afirmado é que existe um sentido de rotação do elétron compatível com a vida e outro com a antivida, ou seja, a doença e a morte. De acordo com esta linha de raciocínio, verificamos que a vida no seu nascedouro resulta do sentido de um movimento de rotação do elétron que produz um campo eletromagnético, que desencadeia uma instabilidade eletrônica, que atinge outros elétrons de átomos constituídos de moléculas que se relacionam em um sistema molecular, desencadeando reações químicas, que em sua abrangência pode ser definido como metabolismo celular, que, para se preservar, troca com o meio elétrons que desencadeiam nele também uma instabilidade, que precisa ser compensada por quem a produziu. Nesta primeira fase, o metabolismo responsável pela vida se dá a nível celular, como ocorre nos organismos unicelulares, resultando daí o intercâmbio com o meio, que originará a formação de uma outra célula,
por cisparidade, que futuramente iria originar os organismos pluricelulares simples, destituídos de órgãos, aparelhos ou sistemas próprios dos seres mais complexos que, por evolução, constituíram a escala fitológica e zoológica, incluindo o homem, com sua estrutura anatômica, seu funcionamento orgânico integrado em aparelhos ou sistemas responsáveis pelas funções destes que respondem pela atividade econômica, ideológica, cultural e biológica da humanidade. Neste ponto de nossa investigação, buscando uma visão integrada de todo o processo vivo com suas consequências culturais, econômicas e ideológicas, podemos relacionar a correspondência eletromagnética da intimidade da realidade com o que ocorre no seu setor prático, envolvido pelas atividades presentes na economia, naquelas pertencentes à cultura e às dependentes da ideologia, como a atividade política, administrativa e religiosa, com finalidade terapêutica. Tal conduta teria o objetivo de se obter por esse meio o tratamento das crises políticas, econômicas e sociais que acometem os povos e que, na maioria das vezes, acarretam o êxito letal de uma grande soma de seres humanos. Aí poderíamos interferir de maneira abrangente no setor eletromagnético da crise, como faz a higiene sanitária com relação à saúde pública na sua abordagem coletiva. Desta maneira, poderíamos neutralizar eletromagneticamente a desrealização promovida pelos agentes desrealizadores, o mercado, o Estado e a religião, que são instituições de abordagem coletiva. Numa intervenção dessa natureza, teríamos que fazer uso de uma mídia agindo psicoterapicamente para promover alterações eletromagnéticas de repercussão somática e comportamental. Como vimos anteriormente, cidadanismo é uma ordem social, política e econômica que pode ser estabelecida fazendo-se uso do Estado cidadanista, que foi idealizado para que se possa levar a cidadania às últimas consequências, ou seja, ampliando-a a tal ponto que ela possa absorver o Estado. Um Estado dirigido pela cidadania de seus cidadãos, que foi ampliada porque a economia, tornada local, teve as suas bases monetárias dependentes de um conselho de cidadãos eleito por cidadãos eleitores, formados em uma escola de cidadania, que é uma organização que orientou o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, o mestrado e doutorado, para além de instruir e profissionalizar o cidadão, também o prepará-lo para as diversas funções de Estado, com o objetivo de manter a economia através do consumo preservado, mantido pelo emprego assegurado através do desempenho das diversas funções de Estado pelo cidadão, porque a tendência que se observa na atualidade é o fim dos empregos devido ao avanço da alta tecnologia. Um reordenamento econômico dessa natureza impedirá a concentração da liquidez nas mãos do mercado financeiro e o monopólio capitalista que impedem o avanço da cidadania, por tornar o Estado dependente deles, criando novas relações econômicas e de trabalho, tornando possível o desenvolvimento por igual das comunidades entregues hoje à miséria por falta de oportunidade econômica que as contemple, através de projetos desenvolvimentistas que necessitem da referida liquidez para serem executados, produzindo a otimização da questão social, compatibilizando-a com a produção e o consumo necessários à atividade econômica de que dependem todas as outras de que a cidadania necessita para poder desenvolver-se e absorver o Estado, que, eliminado, impedirá o parasitismo econômico do mercado e a concentração da liquidez por intermédio da especulação através da compra de títulos, outros papéis e dos capitais voláteis. O parasitismo econômico do mercado, realizado na pós-modernidade através de uma máquina online e digital, montada através de circuitos eletrônicos plugados, que cobre o planeta, além de fazer uso da lógica financeira incompatível com o ordenamento da realidade, desrealiza esta mesma realidade, tornando global o que é local do ponto de vista econômico, impedindo assim a cidadania, com suas desastrosas consequências, a criminalidade e os transtornos éticos de toda espécie que estão produzindo a autofagia das sociedades locais, devido ao fato de a economia ser um instrumento da cultura para a sobrevivência das sociedades. O que se observa na intimidade do processo é a substituição do ordenamento ético da realidade pelo ordenamento financeiro exclusivo, incompatível com a cidadania e hipertrofiador do Estado,
não mais acrescido por instituições civis, mas por instrumentos de arrecadação informatizada a serviço dos juros, para obtenção de liquidez, absorvida pelo mercado que, em última análise, desrealiza as realidades locais em benefício de um circuito financeiro global, comandado por uma elite técnica que realiza ganhos virtuais, produzindo uma bolha financeira de economia virtual, que cada vez mais absorve a economia produtiva, tornando-a inerte, impedindo a sobrevivência através das inúmeras mazelas no âmbito da patologia e da sociologia, que, em última análise, derivam da invalidação econômica, tirando os meios de manutenção cultural, ideológico e biológico. Analisando a questão integradamente pelo ângulo da energética, os transtornos contextuais de natureza econômica, cultural e ideológica causados pelo mercado, que repercutem na individualidade, ou seja, a desrealização na área individual, possuem a sua correspondência eletromagnética, atingindo áreas energéticas responsáveis pelo inconsciente, formando uma programação eletrônica de spins de sentido contrário ao do restante da estrutura metabólica, psíquica e corporal, cuja leitura pelo organismo, dependendo da sua codificação, é responsável por uma apreciável quantidade de doenças que a terapêutica atual nada pode fazer,